Talvez o caminho que nós estamos procurando há tanto tempo não esteja tão longe, escondido ou reservado para poucas pessoas. Talvez ele esteja dentro de nós. E se isso for verdade, a pergunta não é mais onde está o meu caminho. A pergunta passa a ser o que está me impedindo de reconhecer o meu caminho e começar a viver esse caminho. Hoje nós vamos compreender uma mensagem muito profunda de Deuteronômio capítulo 30. Uma mensagem sobre escolhas, sobre recomeço, sobre liberdade, sobre responsabilidade e vida. Esse capítulo nos mostra que não fomos criados para viver perdidos. Não fomos criados para viver presos ao medo, carregando culpa ou esperando que alguém venha decidir tudo por nós. Existe um caminho de vida diante de nós. E ele começa quando nós voltamos ao nosso interior, reconhecemos quem somos e assumimos a responsabilidade pelas nossas escolhas. Em Deuteronômio 30, o povo estava diante de um momento importante. Havia um passado de erros, de afastamentos, sofrimentos e consequências. Mas Deus não estava apenas lembrando aquilo que havia dado errado. Ele estava mostrando que existia um caminho de volta. Isso é muito importante para nós, porque muitas vezes acreditamos que os nossos erros definiram o nosso futuro. Pensamos que perdemos tempo demais, que fizemos escolhas ruins demais, que deixamos oportunidades passarem, que já estamos velhos, cansados ou distantes demais da vida que gostaríamos de viver. Mas Deuteronômio 30 nos ensina que enquanto existe consciência, existe possibilidade de retorno. Enquanto existe vida, existe escolha. E enquanto existe escolha, existe oportunidade de recomeçar. Recomeçar não significa fingir que nada aconteceu. Também não significa apagar o passado. Recomeçar significa olhar para aquilo que vivemos, aprender com isso e escolher uma nova direção. O passado pode nos ensinar, mas ele não precisa nos aprisionar. A culpa nos mantém preso ao que fizemos. A consciência nos mostra o que podemos fazer diferente. Existe uma grande diferença entre as duas. A culpa diz, você não presta. A consciência diz, você pode aprender. A culpa pesa, a consciência orienta. Por isso, voltar à nossa essência também significa parar de viver apenas a partir dos nossos erros. Nós somos maiores do que os nossos fracassos. Somos maiores do que as palavras negativas que ouvimos. Somos maiores que as crenças que colocaram em nós. Muita gente cresceu ouvindo frases como: isso não é para você, dinheiro é coisa de gente desonesta, quem nasce pobre morre pobre, é melhor não sonhar alto, você não tem capacidade, você não pode mudar. E quando essas frases são repetidas por muito tempo, elas podem se transformar em prisões invisíveis.
nós começamos a viver de acordo com limites que nem foram criados por nós. Mas o fato de termos aprendido uma crença não significa que precisamos carregar essa crença para sempre. Nós podemos questionar, podemos observar, podemos substituir aquilo que nos enfraquece por pensamentos ou coisas que nos ajudam a crescer. Deuteronômio 30 também diz que a palavra não está longe. Ela não está no céu, como se fosse impossível alcançá-la. Também não está do outro lado do mar. Está perto, na nossa boca e no nosso coração, para que possamos praticá-la. Isso nos ensina algo poderoso. A direção que procuramos nem sempre depende de algo extraordinário acontecer do lado de fora. Muitas vezes nós já sabemos o que precisa ser feito. Sabemos que precisamos cuidar melhor da nossa saúde, sabemos que precisamos organizar nossa vida financeira, sabemos que precisamos sair de relações que nos destroem, sabemos que precisamos estudar, trabalhar, criar, perdoar, estabelecer limites ou começar um projeto. O problema nem sempre é falta de conhecimento. Às vezes é falta de decisão. Muitas vezes ficamos esperando sentir coragem para agir. Mas em muitos momentos a coragem aparece só depois que a gente dá o primeiro passo. Ficamos esperando ter certeza de tudo, mas a clareza aumenta quando caminhamos, ou enquanto caminhamos. Esperamos o momento perfeito, mas o momento perfeito nunca chega. A vida começa a mudar quando nós paramos de esperar todas as condições ideais e começamos com aquilo que já temos. Talvez nós não tenhamos todos os recursos, mas temos uma habilidade. Talvez não tenhamos toda a experiência, mas podemos aprender. Talvez não saibamos o caminho inteiro, mas podemos dar o próximo passo. É assim que a transformação acontece, não de uma vez, mas por meio de escolhas conscientes, repetidas todos os dias. Deuteronômio 30 apresenta duas direções: vida e morte, bênção e destruição. Isso não fala apenas sobre o fim da nossa existência. Fala também sobre a maneira como vivemos todos os dias. Existem escolhas que geram vida dentro de nós. Como cuidar da saúde, por exemplo, gera vida. Aprender algo novo gera vida. Trabalhar com um propósito gera vida. Administrar bem o dinheiro gera liberdade. Escolher boas companhias fortalece a nossa caminhada. Falar com verdade limpa o coração. Descansar quando necessário protege o corpo e a mente. Mas também existem escolhas que diminuem a nossa força. Viver em comparação constante, gastar para impressionar, permanecer onde somos desrespeitados, alimentar ressentimentos, ignorar os sinais do corpo, fugir das responsabilidades, esperar que outras pessoas resolvam a nossa vida, tudo isso nos afasta da nossa essência. Escolher a vida, portanto, não é apenas dizer uma frase bonita.
é tomar decisões que sustentam a vida que desejamos construir. E isso inclui prosperidade. Prosperar não é apenas acumular dinheiro. Prosperar é crescer de maneira completa, é ter recursos, mas também ter paz, é conquistar liberdade sem destruir a família, é desenvolver riqueza sem abandonar os valores, é usar os nossos talentos para gerar valor, servir pessoas e construir uma vida digna. O dinheiro pode ampliar aquilo que existe em nós. Por isso, riqueza com sabedoria exige consciência. Não basta ganhar mais, precisamos aprender a administrar melhor. Não basta desejar liberdade, precisamos desenvolver disciplina. Não basta querer resultados, precisamos plantar, cuidar e esperar o tempo certo. Essa é uma lei natural da vida. Primeiro vem a semente, depois vem o cuidado, depois vem o crescimento e, por fim, a colheita. Nós não colhemos antes de plantar. Também não colhemos imediatamente após plantar. Existe um processo. Quem entende isso deixa de buscar atalhos e começa a construir bases. Vamos pensar num exemplo simples. Imagine uma pessoa que passou anos dizendo que não tinha talento para nada. Um dia ela começa a observar aquilo que faz com facilidade. E ela percebe que sabe ouvir, orientar e explicar. Então decide estudar mais, desenvolver essa capacidade e usar para ajudar outras pessoas. No início quase ninguém percebe, os resultados são pequenos, mas ela continua. Com o tempo, aquela habilidade se transforma em serviço, trabalho, renda e propósito. O que mudou? O talento já estava dentro dela. O que faltava era reconhecer, desenvolver e colocar em movimento. Talvez seja exatamente isso que esteja acontecendo conosco. Talvez estejamos esperando receber algo que já recebemos em forma de potencial. Os dons precisam ser praticados, as habilidades precisam ser desenvolvidas, as ideias precisam ser testadas. O caminho se revela enquanto nós caminhamos. Para nos encontrarmos nessa caminhada chamada vida, podemos começar com algumas atitudes simples. A primeira é diminuir o barulho. Nós precisamos de alguns minutos de silêncio todos os dias. Sem celular, sem distração e sem opinião dos outros. Nesse tempo podemos perguntar: o que está tirando minha paz? O que eu sei que preciso mudar? O que eu faço bem de forma natural? A segunda atitude é identificar uma crença que nos limita. Pode ser a ideia de que não somos capazes, de que já é tarde ou de que não merecemos prosperar. Depois precisamos substituir essa crença por uma verdade prática. Por exemplo, eu não sei, mas eu posso aprender. Eu não preciso fazer tudo hoje, mas posso começar. O meu passado não decide sozinho o meu futuro. Outra atitude é escolher uma área para organizar. Não precisamos consertar a vida inteira de uma vez.
Podemos começar pela saúde, pelas finanças, pelos relacionamentos ou pelo trabalho. Uma mudança bem feita pode abrir espaço para muitas outras. E a quarta atitude é dar um passo concreto. Não apenas pensar, não apenas desejar, mas agir. Marcar uma consulta, criar um orçamento, iniciar um curso, fazer uma caminhada, escrever uma ideia. Talvez conversar com alguém, encerrar um hábito, começar algo novo, porque a vida responde ao movimento. Deuteronômio 30 nos lembra que a escolha está diante de nós. Isso significa que ninguém pode viver a nossa vida em nosso lugar. Podemos sim receber orientação, podemos aprender com outras pessoas, podemos buscar ajuda, mas no final somos nós que precisamos escolher. Escolher o que alimentamos na nossa mente, escolher os ambientes que permanecemos, escolher o que fazemos com o nosso tempo, escolher se vamos continuar presos ao medo ou avançar mesmo com ele. Nós não controlamos tudo o que acontece. Mas podemos desenvolver domínio sobre a forma como respondemos ao que acontece. E essa responsabilidade não é um peso, é uma forma de liberdade. Quando entendemos que nossas escolhas têm poder, deixamos de nos enxergar apenas como vítimas das circunstâncias e começamos a construir uma nova história. Talvez hoje nós estejamos cansados, talvez ainda existam dúvidas, talvez o caminho não esteja completamente claro, mas nós precisamos dar um passo. Nós não precisamos enxergar tudo. Precisamos apenas ser honestos com o próximo passo. O caminho já começou dentro de nós. Na consciência que incomoda, na vontade de mudar, na ideia que sempre retorna, na capacidade que ainda não usamos, na paz que sentimos quando pensamos em uma direção verdadeira. Escolher a vida é voltar para quem nós somos. É deixar para trás aquilo que nos diminui, é caminhar em direção à liberdade, à saúde, à sabedoria, à prosperidade, ao propósito. Nós podemos começar. Não porque o caminho será fácil, mas porque recebemos capacidade para aprender, crescer, corrigir, adaptar e continuar. Então hoje vamos escolher uma coisa que gera vida e colocar em prática. Talvez uma decisão, um passo, uma mudança, porque o futuro não começa quando todas as respostas aparecem. Ele começa quando nós decidimos caminhar. E nunca se esqueça, Deus já colocou o caminho dentro de nós. Agora chegou a hora de reconhecê-lo, voltar à nossa essência e escolher viver de verdade. Se essa mensagem despertou algo dentro de você, não deixe de curtir esse vídeo e compartilhe com alguém que precisa recomeçar. Juntos vamos continuar essa caminhada de consciência, de liberdade, propósito e transformação. Nos encontramos no próximo vídeo.